próximo aqui é do Thiago, Thales. Vamos lá. Boa tarde, Petri, Caio e Gustavo. Sobre essa realidade no mundo contemporâneo das pessoas terem que trabalhar, guardar dinheiro, estudar sobre investimento, para depois montar um portfólio diversificado, rebalancear, toda essa corrida de rato para garantir o futuro, eu também penso que isso está tudo errado, né? Mas eu vejo como grande causador desse problema a moeda monopolizada pelo Estado, que tem a emissão sempre aumentando e causando inflação e tal. Não seria a solução para isso uma moeda escassa, matematicamente programável e definida, a solução para esse problema, tipo o Bitcoin? Falei que claro, claro. The B-Bomb. Eu tenho um contra-exemplo. El Salvador. Tá ligado? Eu tô ligado, mas... Vai. Não, que é isso, né? El Salvador adotou o Bitcoin como a sua moeda corrente, né? É uma cagada fazer isso. Não pode fazer isso ainda. Né? Então, mas a questão é essa, né? Quando vai ser o momento de fazer isso? Não tem como ter um momento de fazer isso, né? Porque os estados dependem dessa emissão monetária. E tem uma outra questão. Essa moeda sem lastro, ela só pode... Sem lastro não, né? Mas essa moeda que... não tem lastro mesmo. Não tem lastro de produção. Esse é o problema. Porque é um tipo de representante de valor que não está atrelado a nada, a não ser a especulação. A emoção das pessoas. Porra, aí é um problema, né? Porque se a gente tem uma moeda corrente que ela circula a partir do valor especulativo que ela tem, sim, quem controla os fluxos do mercado financeiro vai controlar o valor dela, como o Elon Musk fez com a Dogecoin, por exemplo. Lembra disso? Sim, mas isso não é para toda moeda. Toda moeda é uma fé que todo mundo tem naquela moeda. Não, porque aí você tem a figura do Estado que vai ser o regulador daquilo. Ninguém acima do Estado vai ter essa regulamentação. Mas é porque a gente acredita no Estado, né? Se a gente deixar de desacreditar, também não ia valer nada o real. Não, então, vai valer o Bitcoin agora porque a gente decidiu. Não, então, é que a gente não decide nada, né? Quem decide é quem tem esse poder nas mãos, né? Esse poder econômico, essa decisão política. Sim. E tem essa questão porque por mais que o Estado, né, seja esse responsável, ele esteja em conluio com as classes capitalistas, ele ainda é um aparato jurídico que pode frear esse interesse especulativo. Ele pode frear esse processo, ele pode gerar políticas monetárias que garantem lastro pela produtividade. Então, tipo, o Bitcoin, ele é atrelado a um valor de nada, né? Não tem um valor industrial, um valor petroquímico, não tem nada, é só especulação, é um cassino. Sim. E aí a questão é que quem controla os fluxos dessa moeda controla fundamentalmente a economia como um todo. Pra gente ver, né, como é que isso vai operar. Se a gente pegar o caso do Elon Musk lá do Dogecoin, né, que ele tweetou lá, vou comprar Dogecoin. A galera que gosta de mamar o Elon Musk vai lá comprar igual a ele, porque eu vou ficar rico igual a ele. A galera ficou milionária dessa brincadeira. Então, e aí uma galera... A classe trabalhadora se emancipou. E aí a galera vai ter uma considerável parcela dessa galera que também vai perder dinheiro quando ele resolveu vender as coisas. Quando ele tweetou, uma bosta isso aqui. Uma bosta. E aí o que acontece com o valor da moeda? Caiu tudo. Uhum. Caiu tudo. E aí todas as pessoas que tinham ganhado dinheiro com o trabalho, com a sua produção, com uma atividade econômica que gera riqueza, perderam tudo. Por escolha dele, né? Então, por escolha, mas mais ou menos, né? Por escolha porque também existe uma pressão, existe um processo ideológico que visa te colocar nesse lugar, né? De, não, você pode ser o Elon Musk, né? É o desconhecimento das pessoas. Delas acharem que é isso, assim, que emitir moeda aumenta a inflação. E não é só isso. A emissão monetária não é a única responsável. Porque, por exemplo, né, muitos economistas liberais vão falar que emissão monetária gera necessariamente um processo inflacionário. A inflação brasileira é por causa de emissão monetária? Já vem o liberal aqui. Eu lembro que o argumento dele era que esse auxílio emergencial aí, Brasil, não sei o que, fez as pessoas terem esse dinheiro extra, compraram e inflacionou. Não, porque não tem demanda. Não é uma inflação de demanda. Não é uma inflação de demanda. As pessoas não estão consumindo. As pessoas não estão comprando. Esse dinheiro não está voltando para o mercado. É uma inflação que tem relação com outras questões. Que é, por exemplo, o principal responsável é a política da PPI da Petrobras. Porque aí o preço de tudo que está relacionado à gasolina, entra dolarizado. Esse preço dolarizado faz com que o preço de tudo aumente. Não tem a ver necessariamente com a emissão monetária.
pode ter a ver com a emissão monetária, mas isso de só ser por causa disso é uma falácia. Isso não se aplica na realidade material do Brasil. Porque é isso, as pessoas não têm acesso a mais, elas têm acesso ao dinheiro, mas esse dinheiro não está voltando. Não é uma inflação por demanda, né? Mas tu não vê essa parada da criptomoeda como algo do povo, para o povo? Uma moeda que a galera criou e gostou? Não é meio revolucionário? Não é, porque o problema do cripto é que justamente ele opera na lógica da especulação. Não tem a ver com produção, né? E aí o lance é quem controla, o cripto é negociado no mercado financeiro. Quem controla o mercado controla o valor daquilo. Sim, inclusive essa é a dica que a galera que tem Bitcoin, que eu acompanho, eu tenho Bitcoin, né? A gente fica de olho no movimento das baleias, que são os grandes investidores de Bitcoin, né? Então, quando eles fazem alguma coisa, a gente sabe o que fazer, a gente acompanha os caras. E aí é muito perigoso para uma economia social ser voltada para esse tipo de lógica. Sim. Porque aí você vai ter uma economia que vai produzir valor que não tem valor trabalho, que não tem valor de produção, tá ligado? Então não vai ter esse retorno social. É só um negócio para ganhar mais dinheiro, para poder enriquecer cada vez mais particularmente. Por isso que a gente fala, né, e essa é uma diferença central entre ser rico e produzir riqueza. Uma pessoa pode muito bem ser rica e não produzir riqueza, porque riqueza é tudo aquilo que é produzido e, não vou dizer compartilhado socialmente, né, mas que de alguma forma promove um retorno para a sociedade. Então é o desenvolvimento de uma fábrica, de um campo, de uma indústria, do setor petroquímico, de qualquer coisa que vá gerar um valor, vai gerar um processo que retorna para o mundo social. De uma forma material. De uma forma material, exatamente. Por isso que a gente fala que o trabalhador que produz a riqueza deveria ter acesso à riqueza. O trabalhador, ele não é rico, mas é ele que produz a riqueza. Sim. Porque a riqueza é isso aqui. É isso aqui. Pois é, eu tenho um amigo que ele ganhou uma boa grana com criptomoeda, ele mobiliou a casa dele com o dinheiro da criptomoeda. Então, meio que ele não gerou esse material, porque ele comprou de uma loja que pagou os funcionários, que pagou o fornecedor. Esse dinheiro girou na economia. Então, mas é que esse é um caso, né? Esse de novo, é um dos casos. E para a gente pensar isso estruturalmente, não tem sustentação. E El Salvador é o exemplo. O cara... que tu atrelar a tua moeda nacional ao Bitcoin é desconhecimento da parada. Não, né? mas você acha que qualquer coisa vai surgir um criptofã para falar um negócio desse? Vai aparecer. E aí vão falar que não, mas ele fez errado, tal. Mas qual que é a forma certa de ser feita? Será que essa forma certa não vai passar por nenhum tipo de intervenção? Porque é isso, a galera acha que o cripto é um tipo de moeda que não tem intervenção de ninguém, que é livre, né? E não. Inclusive isso provou o contrário. Acabou. Isso provou o contrário já, porque o Bitcoin, por exemplo, ele está fortemente atrelado ao S&P, da Bolsa Valor Americana. Quando ela faz o movimento, o Bitcoin meio que faz também. O negócio do Fed, de aumento de juros, também interfere no Bitcoin. Sim. Ele já foi sugado para esse sistema. Porque não tem como escapar, né? E fora que o Bitcoin é um desastre ambiental, né? O tanto que as mineradoras de Bitcoin, eu não lembro de qual país gasta, mas em termos proporcionais, se gasta mais energia para extrair Bitcoin do que se gasta energia elétrica na Argentina e na Nigéria inteiras. Esse é o futuro, é isso aí. A gente vai ficar em casa com óculos VR no metaverso. Comendo pipoca coberta com chocolate, tipo o Oli, né? Exatamente isso. Esse é o futuro, não há o que fazer. Sim, há muito o que fazer, né? Esse, inclusive, aí... Eu sei bem. Exatamente. Ele escreveu um livro, O Que Fazer, né? Ele teve a Mas resposta. ele não sabia que ia chegar o Bitcoin para acabar com a brincadeira dele. Será? Ele previu algo parecido? O Lenin eu não sei. O Lenin acho que não. O Marx... É? Eu nunca li nada a respeito, mas eu não li os 3 volumes do Capital, por exemplo. Então eu não sei se em algum volume ele vai falar sobre especulação. Mas o Lenin falava muito, né, sobre... no imperialismo, que é a fase superior do capitalismo, ele vai falar, né, que o capital financeiro, quando ele se articula, que é a junção do capital industrial e do capital bancário, para gerar enriquecimento a partir da especulação, é um processo que vai promover uma artificialidade da economia em nome desse enriquecimento baseado em nada, né? Baseado em fofoca. É isso, o mercado financeiro é o mercado da fofoca. A curto prazo. A curto, sim. Pra ganhar grana no day trade, por exemplo, é na fofoca mesmo. Sim, exato. A longo prazo, tu tende a ganhar sempre. Se tu manter as ações na tua carteira daqui 15, 20 anos, tu tende a ganhar sempre. A questão é essa, né? E o ponto é, quem que vai ter dinheiro para fazer isso? E será que as pessoas conseguem tô falando muito de tancar as ações? Elas conseguem tancar essa oscilação?
Não tem nem que olhar a corretora. Investiu, fecha. Próximo mês investe de novo, esquece. Daqui 20 anos do que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu. Perdi a casa. Não, é isso.